projeto chama Floresta de Bolso. Ele surge da intenção de restaurar pequenos trechos da vegetação ancestral de São Paulo dentro da malha urbana. Isso começou em 2011, as pesquisas, né, para chegar aos resultados. E ele trabalha com dois tipos de biomas que ocorriam na cidade de São Paulo, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Né? São Paulo também tinha Cerrado, que era os Campos de Piratininga, um cerrado mais baixinho. E no começo eu fiz as florestas de bolso e os trechinhos de cerrado dentro da escala privada, né, atendendo clientes de paisagismo, que é minha área principal de atuação profissional. Então, em 2013, eu fiz uma floresta de bolso numa casa modelo de uma multinacional alemã aqui em São Paulo, e que em 3 anos alcançou 8 metros de altura, o dossel da floresta, mesmo num solo totalmente entulhado, né, antropizado, muito ruim. E em 2016 surgiu a ideia, junto a amigos e outros coletivos, de fazer restauração de Mata Atlântica e Cerrado na escala pública, né, de atuar dentro da cidade de São Paulo, na malha urbana, mas na escala pública. Eu usei a técnica da floresta de bolso, né, depois, para explicar um pouquinho o que é essa técnica da floresta de bolso. Ela é diferente da restauração florestal tradicional, onde você coloca um espaçamento padrão de 3 por 2, né? Ou seja, uma árvore a cada 6 metros quadrados em linha, como é feito. Na floresta de bolso, a ideia é a biofilia, né? Que é o quê? Você tentar reproduzir a dinâmica natural de florestas jovens da Mata Atlântica, das capoeiras. Então, eu fiz um levantamento em várias áreas da cidade de São Paulo, tanto em áreas de demolição no Rodonel, onde a floresta retomava sobre entulhos, quanto em áreas de natureza constantemente cortadas, como embaixo de Linhões, na Serra da Cantareira, em áreas abandonadas, como a Vila Maria Zélia, na Zona Leste. E isso me deu um entendimento, que depois eu confirmei na literatura científica, de que na natureza verdadeira, a densidade de mudas de árvores por metro quadrado é muito maior que uma árvore a cada 6 metros quadrados, como preconiza a maior parte da literatura sobre restauração florestal. Né? Eu encontrei dados como uma árvore por metro quadrado e até mais árvores por metro quadrado. Então, nisso eu me baseei para fazer plantios adensados, tentando copiar o que a natureza ensinava, seguindo, claro, né, conhecimento técnico-científico de sucessão ecológica, sobre a composição de espécies e sempre usando espécies nativas regionais. E o que eu percebi foi que ocorre uma que eu chamo de competição-cooperação. Quando você adensa a floresta seguindo os preceitos técnicos científicos, você ganha enormemente em velocidade de crescimento, em formação de biomassa vegetal, serviços ecossistemas, consequentemente, e manutenção mínima. Né? Então, você vence a batalha contra as plantas invasoras exóticas, que é um dos piores problemas da restauração florestal, seja na área urbana como na rural. E voltando, em 2016, a gente fez a primeira floresta de bolso em mutirão voluntário, chamando as pessoas por redes sociais, e a gente conseguiu uma adesão grande, 200 pessoas, para uma praça pública na Zona Sul de São Paulo, e foi uma super surpresa, porque encheu de gente, crianças, idosos, gente de vários pontos da cidade, moradores, não moradores, e todo mundo junto plantando uma floresta de Mata Atlântica, restaurando uma floresta de Mata Atlântica. Eu acho que vão sempre confirmar, né, repetir que dentro de preceitos técnicos científicos, né, não é uma coisa oba-oba, é uma coisa que tem respaldo técnico. Eu sempre tomo muito cuidado com isso. Mas com a participação popular de uma forma voluntária. E isso deu super certo, e a gente começou a ter outras edições, né, sempre com recursos privados, de doações, a gente nunca usou dinheiro público. Aliás, uma dificuldade sempre grande foi conseguir autorização do poder público para essas áreas, para o plantio nessas áreas, mas sempre tinha técnicos sensíveis e que entendiam a importância disso.
porque é uma coisa experimental, claro. E a gente teve edições que alcançaram 600 pessoas em um único domingo. Né? Então se tornou, na verdade, na época, isso em 2016, 2017, o movimento ambiental com maior apelo popular dentro da cidade de São Paulo. E eu acho que a mais emblemática, que eu recomendaria as pessoas visitarem, é a Floresta de Bolso, que está no bairro de Pinheiros, atrás da igreja do Largo da Batata, que é a igreja de Pinheiros. E ali a gente tem uma área de 600 metros quadrados, que era somente entulho, o resto da remodelação do Lago da Batata. E quando só tinha grama esmeralda, uma grama chinesa, não tinha árvores, né? Quando a gente pegou essa área, a gente descobriu que embaixo do entulho que o homem tinha deixado ainda existia a terra preta original das margens do Rio Pinheiros e da várzea do Rio Pinheiros, que ocupava aquele espaço até um século atrás. E essa terra preta riquíssima, fértil, orgânica, a gente removeu o lixo, deixou ela aflorada e plantamos com 250 voluntários na época, acho que 400 mudas na Mata Atlântica de 80 espécies diferentes. E essa floresta cresceu absurdamente rápido. Né? Em cerca de um ano, ela já tinha 3 metros de altura, e em 3 anos depois, ela alcançou 8 metros de altura, com grande densidade, com formação de um subbosque com diferentes estratos florestais, sombra em tudo, microclima. É um caso maravilhoso, né? Que eu fico até arrependido de não ter feito de não ter feito ele sobre metodologia científica para depois ter esse case, né, para ser publicado, porque realmente hoje, quando passa lá na frente, agora em maio fez 4 anos, é um trechinho de Mata Atlântica que parece que sempre teve ali. Né? Claro que uma restauração florestal nunca será perfeita como a natureza original. Né? Existem muitas lacunas a serem preenchidas, mas é um caminho, tanto do ponto de vista como uma poderosa ferramenta de educação ambiental para a população, como para restauração ecológica, serviços ecossistêmicos, e quem sabe com os pássaros, né, com o tempo, isso não comece a ter mais uma cara de... essas lacunas não sejam preenchidas vagarosamente. É muito diferente você restaurar uma área urbana do que uma rural. Na área urbana você tem poluição em diferentes níveis, água, terra, ar, você tem problemas de ilhas de calor, de baixa umidade de ar, você tem vandalismo, você tem preconceito cultural das pessoas com a biodiversidade nativa, né? Falta de manutenção, dificuldade enorme de manutenção, problemas com o poder público. Então você tem uma série de desafios quando a gente planta nas cidades. E as florestas de bosque que a gente plantou, né, depois que a gente entendeu que tinha que restaurar o solo, elas tiveram um sucesso estrondoso. Assim, eu considero, eu fico muito feliz de ver o resultado delas. São florestas mesmo. Com grande diversidade, né? Assim, por uma floresta plantada dentro da cidade. E frequentada por pássaros, morcegos, borboletas. E a gente só fez isso, elas foram feitas na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, né? Onde eu tenho as pessoas que me ajudam, nossos grupos, né? E é muito difícil, parece que é fácil, mas é muito difícil fazer uma floresta dessa, porque a gente faz com rigor técnico e de alta qualidade, então uma floresta dessa custa cerca de R$ 80.000 para fazer, né? Porque a gente troca o solo, a gente aduba o solo, a gente compra mudas de alta qualidade, a gente faz tudo com muito cuidado. E, e ao mesmo tempo, né, a gente precisa ter adesão popular para isso funcionar, a gente precisa ter que as pessoas participem. Então, aqui em São Paulo, a gente conseguiu essa massa crítica para viabilizar isso. Mas não significa que eu não queira fazer em outras cidades, eu acho maravilhoso que isso ocorra também em outras cidades. Mas a pandemia veio brecar na Floresta de Bolso, né, porque justamente inviabilizou nossos encontros e a participação. Né? Eu adoraria ter um maior apoio do poder público, né, porque eu acredito que o que a gente faz é muito importante para a educação ambiental e serviços ecossistêmicos urbanos, e é feito com critério, como eu disse, não é uma coisa feita na base do achismo. O que seria muito bom se a gente contasse com legislações mais modernas, legislações que entendessem que cabe restauração florestal na malha urbana, né? Porque hoje a legislação ela é muito restritiva, ela só deixa você plantar bosques,
árvores com uma distância mínima entre elas, dentro de um padrão bem, diríamos, hermético, de uma praça pública tradicional no estilo anos 70. Então, existe uma dificuldade muito grande dos técnicos, mesmo aqueles bem intencionados do poder público que querem nos ajudar, de conseguir seguir a legislação e, ao mesmo tempo, autorizar nossos plantios. Então, o que eu entendo hoje é que a gente precisaria realmente ter legislações que prevessem, até baseadas nessas mais de 15 florestas que nós já fizemos com sucesso e que estão aí, né, a pleno vapor na cidade de São Paulo, alterações da legislação para que contemplassem essa possibilidade da restauração ecológica, tanto de Mata Atlântica quanto de Cerrado, em áreas urbanas consolidadas. Né? Eu não falo somente jogar aquilo numa área que não é utilizada pela população, mas colocar isso dentro de um parque do Ibirapuera, para que as crianças, as pessoas possam entender o que é uma mata nativa próxima. Claro que eu sempre ressaltando, não é uma mata nativa natural, nunca vai ser igual a uma mata recriada pelo homem, mas ela parece, é uma restauração. Então, a gente ter essas florestas de bolso em vários pontos da cidade é importantíssimo para a gente criar uma rede de fluxo genético de fauna e flora nativas, ao mesmo tempo importantíssimo para a gente criar condições da população entender o que é sua biodiversidade nativa, a valorizar como algo importante e que isso possa realmente virar uma política pública, não só para São Paulo, mas para outras cidades. Lembrando que o paisagismo brasileiro tem cerca de 90% da sua vegetação de origem estrangeira, o que é um absurdo num país com a maior biodiversidade do mundo, que é o Brasil. Né? Então, a gente tem que largar esse paisagismo do século XVIII, colonizado que a gente tem, e passar a valorizar essa riqueza de espécies inacreditável que herdamos, e a floresta de bolso é uma ferramenta fundamental para isso. A restauração do solo a gente percebeu que era fundamental a partir da segunda floresta de bolso que nós fizemos, né, que não bastava abrir buracos bem generosos, porque a terra urbana é terrível, né? Ela é a terra nas cidades brasileiras é um depósito de lixo. Tudo que o homem não quer ao longo da construção da cidade, ele enterra. Então a gente encontrou já desde chinelos dos anos 70 até assoalhos de carpete de casas demolidas embaixo de lugares que iríamos plantar árvores. E muitas praças de São Paulo são de mentirinha. Elas são feitas em cima de ruas asfaltadas, onde só jogaram a terra por cima. Né? E isso é óbvio que vai causar problemas, sérios problemas para a cidade. Então, a partir da Floresta de Bolso, que a gente fez um parque Cândido Portinari, foi, eu não me lembro, em julho de 2017, a gente entrou com uma retroescavadeira, removemos todo o entulho da área, né? Ela escavou tudo, cerca de 1 metro de profundidade, revirou o solo, tirou o entulho, colocamos caminhões de resíduos de poda, de composto orgânico, aplicamos adubo organo-mineral de liberação lenta, por isso que eu falo, a gente investe. Né? A gente recuperou o solo dentro do que seria o melhor possível, como uma produção agrícola. E aí fizemos o plantio com as pessoas. Aí chamamos as pessoas. Né? Então, nas cidades é muito importante você se atentar ao solo, porque o solo invariavelmente está doente, e aí você precisa restaurar ele. Até o advento da CETESB, nos anos 70, São Paulo se industrializou jogando todos os seus resíduos no terreno baldio do lado ou no córrego atrás da fábrica. Né? E ainda hoje continua jogando, qualquer oficina mecânica joga água na guia, que vai parar no solo, vai parar no rio. Né? Então, o solo das cidades é realmente muito contaminado. E as plantas têm um fator importante nessa que chama de fitorremediação, nessa questão de ajudar a limpar o solo. Claro que sozinhas elas não conseguem. Eu não tive tempo, né, nem tenho condições de fazer as pesquisas científicas que poderiam ser feitas sobre a floresta de bolso. Eu acho que tem um potencial enorme de pesquisa, né, tanto com relação a dados de temperatura, umidade do ar, como de polinizadores, dispersores, sobre essa questão também da densidade e da massa crítica de crescimento da competição, cooperação, enfim, né, é um prato cheio para universidades e pesquisadores entenderem como funcionaria uma restauração florestal
na maior cidade brasileira, né? E o interessante é que essas florestas de bolso, elas não foram plantadas em locais a menos. Elas foram plantadas em locais extremamente hostis, em locais como grandes lajes de concreto armado, e no meio de grandes lajes de concreto armado, do lado de grande fluxo de veículos, como a Marginal Pinheiros. Então, a gente tem, são realmente casos muito interessantes para entender a dinâmica da paisagem ancestral e dessa cidade caótica que a gente herdou do século XX. São Paulo era a cidade da garoa, cadê a garoa? Se tivesse uma rede de florestas de bolso realmente significativa, a gente poderia voltar até Garoa.